Oi, gente, tudo bem com vocês? Depois de algumas semanas sumida daqui, eu decidi aparecer. Confesso pra vocês que eu tava sem nada de ideia pra gravar de vídeo aqui, então por isso que eu acabei sumindo. E por conta de agora também eu tenho alguns compromissos, e esses compromissos acabam tirando o tempo da gente pra fazer qualquer outra coisa. Enfim, gente, hoje eu acordei assim muito pensativa sobre mim, sobre a minha vida. E eu tava tendo uma reflexão própria assim da minha vida, de coisas que têm acontecido, coisas que já aconteceu. E hoje me deu muito forte uma vontade de contar pra vocês o meu testemunho de uma coisa que aconteceu faz algum tempo, faz alguns anos. Faz 2 anos que aconteceu isso. Eu nunca contei abertamente pra ninguém isso, nunca fui de ficar espalhando essas coisas, porém é uma coisa que me impactou muito na minha vida e que eu decidi vir compartilhar com vocês, quem sabe sirva de alguma ajuda, de, sei lá, de motivação, alguma coisa do tipo. E é sobre o meu testemunho com Deus, na minha caminhada com Deus. Há uns anos atrás, eu andava muito desanimada das coisas da igreja e tava acontecendo umas coisas na minha vida que tava me deixando muito pra baixo, muito ruim e querendo desistir de tudo. E foi então que eu comecei a ter uns pensamentos bem fora. Eu comecei a ter aquele espírito depressivo, sabe? De querer ficar só trancada no quarto, ficar só mexendo no celular, não fazer nada, querer ficar só na minha, assim. Eu não queria ficar conversando. Apesar de que no mesmo tempo que eu andava muito pra baixo, muito ruim, o que me motivava ainda um pouco era o meu namoro. E só que a minha vida com Deus estava muito distante, eu não estava sentindo nada, eu estava muito fria. E cada dia mais eu sentia isso, essa frieza. E quanto mais eu me afastava de Deus, das coisas de Deus, mais eu ficava mal, mais eu sofria, mais eu chorava. Enfim, gente, acabou que eu fiquei um tempo assim. Até então eu tocava na igreja, só que nessa época que eu fiquei muito pra baixo, tava muito desanimada de tudo, assim, eu acabei querendo sair da banda da igreja. Eu toco teclado, né? Então eu tocava teclado na igreja, só que eu decidi parar. Falei com o meu pastor, disse que eu não tava me sentindo bem, não era um melhor momento pra mim estar tocando lá. Enfim, eu me sentia muito culpada por eu ir lá, subir pra tocar e eu não tá certa com Deus, sabe? Porque eu não sentia nada, não buscava Deus, não orava, não lia a Bíblia, então eu não me sentia digna de estar lá tocando. E eu tinha muita pressão a ver com isso. E foi aonde eu pensei em desistir da banda e eu saí. Quando eu parei de tocar, parece que piorou 1000 vezes assim as coisas. Eu comecei a desandar muito e também acabei me envolvendo numa amizade que, ao invés de eu me aproximar de Deus, eu acabei me afastando mais, ficando mais vaidosa. Eu tentava me motivar com tudo ao meu redor, sabe? Ser mais vaidosa comigo. Foi na época que eu mudei ainda de cor de cabelo, fiquei ruiva, essas coisas. Eu tava muito assim querendo mudar. Só que ao mesmo tempo eu não conseguia mudar totalmente. E acabou que no ano de 2022 eu tava assim muito, muito triste, muito pra baixo, não tava afim de nada a ver com a igreja. E eu comecei a ficar muito desanimada de ir na igreja. E eu comecei a raliar os cultos. E às vezes nos cultos de oração eu já não me interessava mais em ir, porque pra mim era uma coisa muito chata, que eu só tava indo por ir, então eu não queria ir. Eu ia só por ir, gente, eu não sentia nada, não conseguia sentir nenhuma conexão assim com Deus, com o Espírito Santo. Enfim, acabou que chegou um dia, num culto de jovens, eu tava muito pra baixo. E nesse culto de jovens
eu fui só por ir, assim. E nessa semana do culto de jovens que teve, eu lembro que eu tava sentindo, assim, muita angústia. Eu tava querendo muito desistir de tudo. Eu só conseguia pensar em desistir de ir na igreja. Só que o problema, gente, é que eu tava tão, assim, depressiva interiormente que eu ficava não só pensando em desistir da igreja. Eu pensava em desistir de tudo. Eu tava desistindo da minha própria vida. E daí eu fui nesse culto de jovens, que aparentemente eu ia todo culto de jovens, mas também eu tava indo só por ir, porque eu não tava sentindo mais nada, então... Só que nesse dia em específico, eu tava muito ruim. Eu tava em pensamento assim, meu Deus, eu não quero mais ter que vir pra igreja. Eu não quero mais continuar. Não tô sentindo mais nada, então pra que eu vou continuar? Se eu não oro, se eu não leio, se eu não busco a Deus, qual é o motivo de eu estar aqui na igreja ainda? Qual é o sentido de eu estar vindo pra igreja, vindo participar dos jovens, sendo que eu não faço nada pra Deus e eu tô com zero conexão? Eu fiquei pensando assim durante o dia. Aí tá, daí eu fui no culto de jovens e chegou a pregação, tinha falado comigo. Se eu não me engano, foi meu sogro que pregou nesse culto. Se não foi ele, mas eu sei que no final era ele que tava falando, tava terminando o culto. Acabou que nesse culto a pregação meio que falou um pouco comigo. Eu tava prestando bastante atenção pra ver se algo me mexia, sei lá, eu senti alguma coisa. E eu senti, assim, que a pregação tava falando comigo, só que ao mesmo tempo eu ficava, tanto faz também. Na hora da oração, que já tinha acabado a pregação, aí começou a oração pelas pessoas, e eu fiquei ali sentada no banco, eu pensei, quer saber? Eu vou fazer meio que um desafio, eu sei que não é certo, eu sabia que não era exatamente certo fazer aquilo dali, mas eu tava tão pra baixo que eu já não tava mais ligando pra nada do que eu falava ou do que eu pedia pra Deus, eu simplesmente não ligava. E na hora da oração ali que o meu sogro tava orando pelas pessoas, eu tava sentada no banco e eu pensei assim, eu tava orando, tava pensando, orando, enfim, que na verdade era uma oração pra mim, né? E eu pensei, meu Deus, se o Senhor não quer que eu saia da igreja, se o Senhor não quer que eu desista de tudo, porque eu tô a ponto de desistir de tudo. De tudo, assim, em relação da igreja, da minha vida, de qualquer coisa eu vou desistir. Eu quero literalmente desistir de tudo. E eu pensei naquela hora, se o Senhor realmente se importa comigo, que o Senhor não quer que eu faça isso, que eu desista de tudo, toca no coração do meu sogro pra ele me chamar lá na frente pra mim receber oração. Porque eu tô muito fraca, eu não vou conseguir ir lá pedir oração. E sinceramente eu não quero ir lá pedir oração. Eu quero que o Senhor toque no coração do meu sogro pra ele me chamar lá na frente. Gente, olha só a exigência da pessoa. Eu tava muito nem aí, porque é uma coisa assim que não é certo, né? A gente ficar fazendo essas coisas. Aquele momento ali que eu não tava mais atinando quase nada, eu pensei nisso. Acabou que foi orando pelas pessoas, a fila foi diminuindo e eu ali com esperança. Pode ser que ele me chame, porque né, eu tô orando em favor disso. Eu sei que pode ser que aconteça alguma coisa. Aí acabou a oração por todas as pessoas que estavam ali na frente e nada dele me chamar. Mandou todos levantar, né, pra fazer a oração final, pra acabar o culto. E eu fiquei assim, nossa, então tá, eu vou sair pelaquela porta e eu simplesmente não quero mais voltar a entrar por essa porta. Eu literalmente pensei isso, gente, na hora. Eu me sinto, assim, muito mal quando eu penso nessas coisas, que eu pensava isso. Mas era realmente o pensamento que eu tava tendo ali naquele momento, era isso. Eu vim aqui contar esse testemunho pra mim ser realmente sincera com vocês. Estou realmente contando exatamente o que eu tava sentindo naquele dia. Se fosse pra acontecer alguma coisa, já teria acontecido, o meu sogro já teria me chamado
eu já teria ido lá na frente. Enfim, o meu sogro daí fez a oração final, despediu os irmãos e eu sentada ali no banco super chateada, gente. Porque querendo ou não, eu ainda tava com esperança de acontecer alguma coisa. Só que depois que ele fez a oração final, eu fiquei assim, pronto, sabe? Acabou o culto, então não vai acontecer mais nada. E eu tava super chateada na cadeira, eu levantei pra ir pra fora da igreja, né? E na hora que eu levantei, eu tava passando ali pelos ladinhos das cadeiras. Daqui a pouco eu sinto alguém pegar o meu braço, puxar assim pelo meu braço. Daí eu olhei assim, era uma pessoa que fazia pouco tempo que tava convertida, mas eu conhecia ela assim mais ou menos, não era muito assim próxima. Só que eu senti um carinho muito grande por ela, sempre senti. Inclusive, se ela ver esse vídeo, ela vai saber que é ela. Quando a gente cria conexão com uma pessoa aleatória. Porque assim, eu lembro que quando essa pessoa entrou na igreja, que eu vi ela pelas primeiras vezes ali no culto, eu ficava pensando, nossa, ela parece ser tão querida. Tipo, eu gostava dela sem ter falado com ela. Eu não sei como é que explica isso, mas foi isso que eu senti. E daí ela pegou no meu braço e eu olhei pra baixo assim, que ela tava sentada na cadeira ainda e eu tava saindo, né? Ela olhou pra mim. E deu pra ver que não era ela já. Na hora que ela olhou pra mim, eu já senti já que não era ela. Eu não tava esperando mais nada ali. E daí ela olhou pra mim e ela falou, o teu avô era da igreja? O teu avô era da mensagem? E ela nunca conheceu o meu avô, ela nunca conheceu a pessoa dele, nunca viu nada dele, ela literalmente não conhecia nada sobre a minha vida. Então eu fiquei assim, sim, o meu avô era da mensagem. Aí ela falou, ele disse que ele quer te encontrar lá. Nossa, gente, isso... Gente, eu vou me aguentar aqui pra mim não chorar. Porque toda vida que eu lembro disso, eu lembro exatamente a cena, sabe? E eu fico assim pensando, parece que eu tô sempre naquele momento, tô sempre presa naquele momento ali, porque pra mim foi um baque, eu não esperava. Ai, gente, eu fiz uma jura de que eu não ia chorar. Mas só que sempre que eu penso nisso, que eu falo sobre a ver com isso, me dá vontade de chorar na hora, assim. Mas enfim, na hora que ela perguntou, eu achei estranho. E na hora eu comecei a chorar, gente, chorar. E ela falou mais umas coisas pra mim. Então larga dessas coisas do mundo, larga desses pensamentos que tu tá tendo e se aproxima de Deus, se firma com Deus. Porque Ele quer te encontrar lá. E na hora, gente, eu caí aos prantos, assim, ó. Eu me ajoelhei, eu caí ali no chão. E eu comecei a chorar tanto, porque aquilo dali pra mim foi uma coisa que eu não esperava. Sinceramente, mesmo se eu tivesse recebido aquela oração antes, que Deus tivesse feito o que eu tinha pedido naquela hora que eu tava orando e pedindo pra Ele, não seria tão forte que nem uma pessoa que não me conhece falar aquilo pra mim sobre alguém que sempre foi muito especial pra mim. No princípio, meu avô, ele era a pessoa mais próxima de mim. Desde pequena eu acompanhava ele em tudo, andava com ele pra tudo quanto é lado. A gente cantava junto, fazia dupla junto. Quando eu tava começando a tocar teclado, eu nunca me esqueço das cenas assim de cantar com ele, de ter o meu momento com ele, que a gente morava junto. Então eu sempre fiquei grudada nele desde pequena. E quando ele faleceu, foi uma coisa que mexeu muito comigo. Realmente foi algo que mexeu muito comigo. Perder ele, eu sentia muita falta e sempre que eu me sentia mal, eu tentava lembrar dele. E eu sentia ele muito forte comigo, mesmo depois dele ter falecido. E naquele dia ali que ela falou comigo, que foi Deus usando ela pra falar comigo, eu não fui mais a mesma pessoa, gente. Desde aquele dia ali que Deus falou comigo através dela, que Deus usou a pessoa que mais mexia comigo, que era o meu avô, pra ela ter falado do meu avô pra mim,
Eu tava passando por um momento tão difícil, eu tava com uma frieza tão enorme dentro de mim, que eu acho que se eu tivesse só recebido qualquer oração, não iria ter resolvido tanto, tão forte, não iria ter mexido tão forte comigo como mexeu quando ela falou do meu avô. Porque quando ela disse que ele queria me encontrar lá com ele, eu fiquei assim, não tem nada maior do que isso pra mim, sabe? Pra tratar comigo. Naquele momento era o que eu precisava. Que eu tava tão fria que eu precisava de uma coisa muito forte pra me dar um baque assim, um choque de realidade pra mim cair na real de que sim, eu não posso desistir das coisas de Deus, eu não posso desistir e ir pro mundo, desistir da minha própria vida, que era uma das coisas que eu tava pensando naquele momento. Desde aquele dia, gente, eu nunca mais pensei em desistir. Nunca mais pensei em sair da igreja, em parar de fazer as coisas pra Deus, em tocar. Porque depois daquele dia eu quis voltar a tocar, eu falei de novo com o meu pastor, e eu pedi pra ele se eu pudesse voltar a tocar, porque eu queria muito, eu sentia muita vontade de voltar a tocar. Enfim, eu voltei a tocar, voltei a cantar, voltei a me aproximar de Deus. Depois daquele dia eu comecei a orar mais. Enfim, não quer dizer que também depois daqueles dias eu nunca mais tive problema, nunca mais passei por nada, porque na verdade continuam os problemas, os mesmos problemas que eu tava tendo com a minha família, comigo mesma, continuou me atacando, só que dessa vez não fazia mais sentido aquilo dali me atacar. Eu ficava pensando, olha, Deus já tratou na minha vida. Se o meu vô, sabe, se Deus usou alguém para falar comigo sobre o meu vô, eu vou lutar, eu vou fazer de tudo para mim conseguir me aproximar de Deus, para mim realmente poder um dia me encontrar com o meu vô. Porque agora eu sei que eu vou me encontrar com ele lá. Só que vai depender de mim, do meu esforço, da minha força de vontade, todos os dias de buscar a Deus, para mim poder me encontrar com ele e realmente chegar um dia e eu ver que valeu a pena. Parece que depois daquele dia eu encontrei um motivo para mim não desistir mais. E esse testemunho que eu tô contando pra vocês agora, na verdade já aconteceu tantas coisas, gente, que Deus falou comigo. Deus sempre fala comigo através de pessoas. Sempre usa alguém, tanto pessoas conhecidas quanto pessoas que eu nunca vi na minha vida. Sobre cantar, sobre tocar, sobre o meu dom de cantar na igreja. Enfim, gente, já tive outros testemunhos também que eu posso contar aqui pra vocês em um outro vídeo, mas a princípio nesse vídeo era esse testemunho que eu queria contar, que pra mim é o testemunho mais forte que eu tive até hoje, que foi literalmente a maior prova da minha vida de que Deus me quer com Ele, me quer perto dele, que realmente Deus tem um propósito na minha vida, apesar de que muitas vezes a gente é falho, a gente é humano, a gente tá sujeito a erros, tá sujeito a desanimar, tá sujeito a muitas coisas, gente. Só que hoje em dia eu tenho um motivo pra mim continuar. E isso já aconteceu faz 2 anos, só que de lá pra cá não mudou nada. O sentimento que eu tenho desde aquele dia, eu sempre sinto algo muito forte quando eu lembro disso. E é justamente por isso que eu lembrei hoje, quando eu acordei assim, pensando nas coisas da minha vida, eu pensei, por que não eu contar esse testemunho? Quem sabe ajude alguma pessoa, mesmo que seja só uma pessoa desse vídeo que vai assistir, mas puder ajudar de alguma forma, eu vou ficar muito feliz. E, gente, eu vim aqui contar. Eu não tava planejando nada, esse vídeo não foi planejado, as palavras desse vídeo não foi planejado, então se eu errei de alguma forma, se eu falei alguma coisa fora do que deveria falar, que Deus me corrija, porque eu realmente tô sendo muito sincera aqui, muito aberta com vocês. Eu não sou uma pessoa de abrir muito a minha vida pessoal aqui, coisas interior minha ou testemunhos meus pra contar, assim. Eu sou uma pessoa muito tímida pra essa parte, mas Deus tocou no meu coração muito forte hoje de contar pra vocês isso. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você estiver passando por algum momento difícil,
por algum momento que você tá pensando também em desistir de alguma coisa, saiba que se você for um eleito, se você for um escolhido por Ele, não adianta, Deus vai tratar de alguma forma contigo. Assim como Deus tratou comigo, Deus sempre tem tratado comigo de alguma forma. Deus sempre vai falar com a gente, mas se tocar do que a gente tá fazendo, que a gente tá pensando e pensar, opa, não é por aí que vai, minha filha. Vou falar contigo aqui, vou tratar contigo pra te tocar do que tu tá fazendo, pra te voltar pro teu caminho, porque esse é o teu caminho. Teu caminho é pra ser comigo, não é pra se afastar. Hoje eu não tenho dúvidas disso, mesmo que eu tenha problemas, que eu passe por momentos complicados, mas eu sempre tenho essa convicção dentro de mim que Deus me escolheu e que o propósito da minha vida ele tem cumprido diariamente, que é através de cantar, através de tocar, servir a Deus. É o meu propósito e hoje em dia eu não penso mais em nada a ver com desistir, a ver com Deus, assim. Não penso em desistir de nada porque eu sei que Ele me escolheu e que esse é o propósito da minha vida, servir a Ele, servir aos outros com o dom que Ele me deu, com o dom que Ele me abençoou. E, enfim, gente, eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma você que assistiu. Se você tá assim desanimado, ora pra Deus, pede pra Deus, seja sincero com Ele, abre o seu coração pra Ele, que eu sei que de alguma forma Ele vai tratar com você. Tu sente vontade de buscar Deus, vontade de falar com Deus, de desabafar com Deus, é porque Deus já tá trabalhando desde aí. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Desculpem pela demora. Tentei contar tudo. Tentei dar detalhes de tudo. Eu espero que não tenha esquecido de nada, não tenha deixado passar nada sobre esse meu testemunho. E é isso. Lembrando também vocês, não deixem de deixar o seu like aqui embaixo. Deixem nos comentários se vocês quiserem que eu traga mais testemunhos de outros momentos também que eu tive, que Deus também falou comigo através de outras pessoas. Eu posso fazer outro vídeo falando sobre isso aqui pra vocês também. E é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.